gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Então, boa tarde ao pessoal do Leus, os alunos e quem estiver nos acompanhando aí no Face. Então, só relembrando um pouco os seminários, enfim, a gente faz esses seminários normalmente presencial, mas diante desse contexto, então, estamos tentando fazer de forma virtual aí. E a ideia era abordar temáticas vinculadas a esse contexto muito específico desse pós-pandemia, que a gente ainda não sei se é muito pós ainda, mas e as eleições municipais um pouco apertadas nesse contexto. Então a gente já fez 2 seminários no semestre, um que a gente discutiu um pouco de maneira bem ampla a questão do Estado do Rio de Janeiro, trabalhamos a questão de política de habitação, que veio o João Vittac e a Emília representando o Conselho Popular, e agora a gente vai trabalhar política de segurança pública, e o seminário de novembro a gente vai trabalhar questões socioambientais, né? Então é um prazer estar aqui com os pesquisadores Zélia Martins e Daniel Hirata para falar um pouco sobre a questão da segurança pública. Eu não vou me alongar muito, porque o tempo é curto, e eu sei que os dois aí estão apertados, cheios de lives, né? Tem a Gisele normalmente tá, o Daniel eu já vi em 3 lugares diferentes hoje, não estou brincando, mas enfim, já circulou muito aí com toda a apresentação do mapa das milícias. Então eu vou passar a bola para eles, é um prazer estar aqui, agradeço aí a disponibilidade. Gisele, então eu passo para você, muito obrigado por estar aqui, a bola é sua, se você quiser se apresentar um pouco mais, falar, e pode ir. Olá, boa tarde. Primeiro agradecer, né, por estar aqui batendo um papo com vocês, agradecer ao Rafael aí pelo convite, por estar aqui também trocando e aprendendo um pouco também com vocês, e falar sobre segurança pública, né, que dentro dessas trilhões de lives aí que eu participo, é um dos temas que também aparece bastante. Nos últimos tempos eu falei muito sobre a frente de mobilização da maré, a estratégia de comunicação que fizemos nessa pandemia desde março. Hoje a frente completa 7 meses, frente de mobilização da maré. É um dos maiores trabalhos que eu já fiz na minha militância enquanto comunicadora comunitária. Então, eu sou comunicadora comunitária, moradora da favela da Maré. Se localiza na zona do Rio. Nós somos 140 mil moradores. Nós somos 16 favelas, né, dentro de um só conjunto, de um só, como diz a mídia, como diz vários outros conjuntos. E nós somos a favela, historicamente, colocada como um grande laboratório de uma política de segurança pública, de uma dita política de segurança pública. É a favela da Maré que recebe em 2000, durante os 10 anos que tivemos no Brasil, né? Teve Força Nacional, teve, enfim, ocupação entre aspas, né? Que eu venho colocando sempre de uma linguagem também em relação a isso. Tivemos a invasão da Força Nacional, a invasão do Exército durante 2014 e 2015, na época da Copa do Mundo, e sempre dentro dessas invasões, e aí a gente fala de invasão, enquanto comunicadora da área, defendo a questão da linguagem, a gente precisa modificar. Falo invasão porque se a gente pergunta aos moradores de favelas, de qualquer favela do Rio de Janeiro, quando a gente vai falar sobre políticas públicas, nenhum morador vai dizer que quer polícia, que quer exército, tanques de guerra, helicópteros, carros blindados, fuzil e granada. Os moradores geralmente vão falar: eu quero direito à saúde, quero direito à moradia, quero direito a saneamento básico, eu quero direito a estudar, eu quero ser considerado parte da cidade. Ninguém vai falar polícia. Eu quero um exército, eu quero um tanque de guerra na minha porta. Então a gente considera a Maré um grande laboratório porque ela está numa parte estratégica da cidade, e não por acaso, 2014 e 2015 ela recebe o Exército Brasileiro, que se manteve aqui durante 1 ano e 5 meses. E aí sempre costumo dizer, né, que dentro da dita democracia, eu não conheço, e nessa democracia eu presenciei a ditadura que estava dentro dos livros didáticos, estava guardado ali nos livros
didáticos, nos livros de grandes historiadores da política e da história do nosso país, da ditadura lá de 64, quando vejo tanques de guerra na minha porta durante 1 ano e 5 meses, 2014, eu falei, isso é ditadura na sua descrição mais completa. Tanques de guerra, assassinatos em série, fichamento, né, que nasce ali naquele momento. Eu digo que... E aí invasões aos comércios locais, porque tudo na favela é considerado um lugar de criminoso, né? Nós somos criminalizados como um todo, é o corpo negro, o jovem, é a mulher. A mulher vai ser sempre a mãe de traficante ou a mulher de traficante. O jovem negro sempre o traficante, o comércio informal. Então é de crime, né? Aquilo que é dito informal, que não está enquadrado naquilo que a sociedade quer, ou que o Estado, como formal, é considerado algo de criminoso. Nosso transporte alternativo, né, também é colocado como algo criminoso, e aí eu falo das vans, eu falo das Kombis, eu falo dos mototáxis, que tinham seus materiais, seus veículos revistados, desmontados diariamente, revistas a todo momento. A gente era revistado 17 vezes por dia. A gente entrava numa rua, era revistado, entrava numa outra rua da Maré, era revistado. Ao entrar e sair, a gente tinha a nossa identidade, e os soldados iam lá no seu ônibus ou lá no seu jipe, via se a gente tinha alguma passagem pela polícia. Então isso é o fichamento. Então é um comportamento que a gente teve que conviver, né, opressões à luz de uma dita democracia brasileira agora, século 2000, né, século 21, aliás, nos anos 2000, década de 2000. E eu digo que a Maré é um laboratório porque em 2018 a gente teve esse laboratório sendo expandido para outras inúmeras favelas e periferias do Rio de Janeiro. A gente teve a intervenção federal militar em todas as outras favelas e periferias, e aquilo que foi experimentado, entre aspas, na Maré, foi colocado para outros locais do Rio de Janeiro. E em 2018, eu fui a 50 dessas favelas e periferias, ouvir os visitar, saber quais os tipos de violações que estavam ocorrendo dentro daqueles locais. Aquele comportamento do Exército que foi feito na Maré em 2014 e 2015 era o mesmo que estava ocorrendo em 2018. E para nós, era muito pior do que a gente vivenciou em 2014 e 2015, pior porque era algo mais expandido e não tinha... E aí a dificuldade, né, dos públicos do Estado em lidar com isso era porque quem estava atuando na favela em 2018, assim como 2014 na Maré, era uma força militar nacional. E como é que esses órgãos estaduais funcionavam, exigiam alguma estrutura ou de não violação, né? Então, 2015 foi uma grande experiência para também, né, eu trabalho no órgão público, 2018 também, porque era um quebra-cabeça que se fazer para poder cobrar algum tipo de ação ou de saída dessas forças das favelas. E aí, em 2018, a gente teve a Polícia Civil, a Militar e o Exército atuando junto na favela. Por isso foi tão bizarro percorrer também esses locais. E o número de assassinatos sobe, o número de prisões de detidos, o número de toque de recolher também aumenta, e isso de uma forma generalizada. E aí eu falo que era nas favelas e nas periferias, porque quando a gente andava o asfalto, né, os ditos de bairros, os tanques de guerra não estavam lá, o exército não estava lá, não estava apontando fuzil os que andavam nos bairros, no centro da cidade, ou em qualquer outro local. Não tinha tanques de guerra. Caveirões nos carros blindados da polícia terrestre e aéreos, ainda tinha os tanques de guerra e os jipes
e toda uma ótica federal, de uma força federal atuando naquele local. E aí chega o fim de 2018, a gente tem um relatório que foi feito por nós que visitamos essas favelas. Essa visita nas favelas foi feita por uma cobrança dos movimentos de favelas a esses locais, porque os públicos ficavam me perguntando o que a gente vai fazer. Aí a gente falou, a gente precisa de uma presença de vocês nas favelas e nas ilhas para diminuir as ações ou intimidar as forças policiais e do exército. E o que a gente tem como resultado, um resultado que talvez nem seja contabilizado, mas que eu sempre lembro, é que sempre na semana que a gente visitava a favela, tinha pelo menos uma operação policial, sem invasão às casas ou sem assassinatos. Então, de alguma forma, isso intimidou as forças locais. Eu lembro de assassinatos em série, chacinas em série, e quase não saía na mídia. E aí, tá aí, né, formando novos familiares. E aí, acaba 2018, ano passado a gente achou, poxa, agora vai ser um ano para a gente calcular tudo isso que ocorreu e dar prosseguimento aos atendimentos familiares, né? E aí lembrar que isso tudo também, eu visito favelas, eu lembrando do que eu vivenciei em 2014 e 2015, lembrando também que sou familiar de vítimas, que também já tive desaparecido, que também sofri ameaças, enfim, também dentro desse papel. Mas a nossa luta também no movimento de favelas é que tenham pessoas cada vez mais de favelas e familiares também nesses locais para lidarem de uma forma mais humana com os familiares e com as favelas, e que a gente consiga fazer com que os órgãos públicos o medo, que na verdade também é uma forma estereotipada, ou preguiça, seja lá o que for, estão na favela. E a gente cobra a presença desses órgãos públicos na favela, porque eles precisam visualizar o que ocorre dentro desses locais empobrecidos, que sofrem historicamente o racismo. Aí chega agora esse ano, o que a gente tem é a pandemia que atinge hoje, e para variar, né, as nossas favelas e periferias sofrem com um aumento da militarização, com o aumento das operações policiais, no lugar dos próprios governantes, seja em quais níveis for, estarem resguardando a nossa vida. A gente começa a ter um número maior de desemprego, um número maior de família com fome, maior de UTIs, né, ocupadas, leitos ocupados por doentes infectadas pelo Covid, gente pedindo ajuda para compra de remédio, ajuda para comprar um caixão, para enterrar os seus entes queridos. E o que a gente tinha lá no início do ano e ainda tem as operações policiais. E aí eu lembro de um dia que teve uma mega operação policial na Maré, que durou mais de 20 dias. E aí é importante falar do aumento da militarização nos últimos 10 anos. E aí também é por conta dos mega eventos, por conta das grandes empresas que chegam no Brasil, armas israelenses, armas e aparelhos bélicos, e treinamentos também dessa polícia em Israel e em outras partes de países desenvolvidos que sobrevivem a partir da militarização, das técnicas e dos aparelhos bélicos. Esse aumento da militarização e faz aumentar o horário das operações policiais nas favelas e periferias. Eu digo isso porque eu lembro, né, eu tenho 35 anos, eu sou cria da favela da Maré, porque as operações policiais, quando eu era criança e adolescente, as operações duravam 2 horas, 4 horas, no máximo meio-dia, né? Ela começava 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas, e acabava no máximo 11 horas. Mas com o aparato militar blindado que cada vez mais cresce, a gente tem um aumento do horário desse tempo das operações policiais.
a gente já tem ação policial na Maré de 74 horas, em que os principais alvos eram as escolas, com helicópteros atirando em cima das escolas, em cima das crianças. Isso para voltar lá naquela minha fala inicial de que a favela todo é um público inimigo da polícia, inimigo do Estado. Afinal, sua maioria é uma negra, ou no campo, né, empobrecida, que vem das partes mais pobres do país, que nós somos só mão de obra ontem escravizada, hoje mão de obra barata. E aí chega esse ano, no tempo de pandemia, em que a gente fala estamos abandonados, porque historicamente a gente não teve saneamento básico, a gente não tem água, a gente não tem acesso à saúde, passando por vários problemas de saúde, sucateamento das clínicas da família, das UPAs, do SUS. A gente, basicamente, não tem um direito à habitação, né? A gente não tem direitos, a gente não tem direito à vida. E aí é o aumento das operações com um número maior de operação do que nos 3 primeiros meses do ano passado. E aí a gente fala, não temos mais dúvidas de que o interesse do Estado terrorista, racista, militarizado, não tem dúvidas de que nós somos o que eles querem nos matar de todas as formas. E aí um grupo, né, movimentos sociais, principalmente de favelas e de familiares, entram com a ação da ADP, consegue essa proibição das operações policiais, que é uma grande vitória do movimento de favelas, uma vitória histórica dos movimentos de favelas e de familiares no Rio de Janeiro, porque é uma luta incansável que a gente faz. Eu estou nessa luta há 20 anos, desde a minha adolescência, na verdade, enquanto vida, desde que eu nasci, né? Mas enquanto movimento social, há 20 anos. O que a gente tem em junho, a gente teve um recorde, né? Isso, a gente teve a diminuição do número de mortes cometidos pelas polícias em operações policiais, que bateu 76% a diminuição, né? E isso é histórico para a gente, assim como foi histórico também nos helicópteros, que a gente chama nas favelas de aéreo, que também é uma luta incansável. Tem uma campanha que se chama Caveirão Não, uma campanha que existe chegada do primeiro caveirão, e aí é importante colocar que o primeiro caveirão que chegou, né, nas favelas do Rio de Janeiro vieram do apartheid da África do Sul, e muitos dos carros blindados das polícias hoje vêm também de um apartheid utilizado em Israel, na Palestina, ou seja, são as mesmas lógicas, as formas de controle, uma forma de controle internacionalizada para empobrecer e para controlar vidas das inimigas no Rio de Janeiro, nas periferias do país, em diversas partes do mundo. E a gente tem ainda, mesmo com a proibição, hoje mesmo a gente teve a operação no Jacarezinho, em outras favelas. Ontem a gente teve a operação em Santa Teresa, nas favelas de Santa Teresa, Baixada Fluminense. Foram contabilizadas, acho que mais de 80 operações policiais. Tudo isso de eleição, tudo isso nesse período em que as operações estão proibidas. E óbvio que a gente tem medo do que pode vir por aí no pós-eleição, porque inúmeros candidatos estão já sendo, principalmente na Baixada Fluminense. Todo ano de eleição é a mesma coisa. Enfim. E, para além disso, o número também, e aí para terminar minha fala, colocar que eles controlam ações, controlam também o nosso lugar na cidade, né? As operações ocorrem em um determinado local. A Maré está ao lado de Bom Sucesso. As operações não ocorrem no bairro de Bom Sucesso. As operações ocorrem na favela da Maré, um lugar carregado, muito marginal, de criminoso. E aí a gente tenta mudar essa lógica e colocar que nós somos criminalizados, violentados e marginalizados.
porque o crime organizado não está na favela. Historicamente, a gente já sabe disso, né? Tem locais de rico e que moram ricos, que esses locais são bairros. Mas nenhum policial vai invadir essas casas, vai matar, vai cometer chacinas, ou vai ter helicópteros ou caveirão pulando e atirando em qualquer um. E aí, para terminar minha fala, dizer que as crianças das favelas também viraram grandes alvos nos últimos anos. A gente tem a Ágata, a gente tem as crianças da favela da Maré, a gente tem as crianças da favela de Jacari, a gente tem as crianças, enfim, de várias favelas aí sendo assassinadas. Semana passada foi uma na favela da Maré, dentro de um episódio inédito pra gente, que é um carro passar e atirar num ônibus. E o nosso medo é que essa seja mais uma política miliciana aumentando e expandindo por mais locais da cidade. Mas nesse outro assunto eu deixo o Daniel para falar aí, que ele acaba de lançar esses estudos, essa pesquisa, e vai conseguir complementar e trazer mais dados para a gente desse rio aí das milícias, e dizer que o movimento de favela já dizia lá que as UPPs é uma grande entrada também de uma futura milícia nas favelas e periferias, né? Dito e feito, é isso. E dizer que continuemos a luta contra as opressões, os carros blindados, o genocídio da população negra. Ou seja, o direito à vida é a nossa prioridade, é a nossa defesa, é a nossa bandeira. E a gente não pode lutar sozinhas e sozinhos, porque a gente já está sendo massacrado por uma ditadura do Estado Democrático de Direito, do dito Estado Democrático de Direito, nas nossas favelas e periferias. São os mesmos costumes, é o auto de resistência, as operações, desaparecimento forçado, a censura aos meios de comunicação comunitária, a autocensura, a criminalização e colocar sempre um público como inimigo. Isso são resquícios de uma ditadura militar que é hoje cada vez mais piorando, porque a militarização é um grande mercado do crime aí. É isso. Obrigada. Valeu, Gisele, muito obrigado. Eu já tenho umas questões assim, mas eu vou deixar para o final. Então a gente passa a bola, você já encaminhou relativamente aí a direção para o Daniel, eu vou passar para o Daniel. E depois a gente junta as perguntas no final, tá? Valeu, Gisele. Obrigado. Daniel, a bola é sua. Queria agradecer o convite do Rafael e do Daniel também, meu xará. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com a Gisele nessa conversa. A gente já teve outras vezes, né, Gisele? Para mim é sempre um prazer te ouvir. Enfim, eu fico até, como é que eu posso dizer? Fico até meio intimidado depois de uma exposição tão completa como a que você fez agora, assim, enfim, trabalhar, enfim, essas várias escalas da militarização internacional, nacional, aqui do Rio de Janeiro, da Maré, enfim, a evolução que isso teve ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma questão realmente, assim, central e decisiva, né? Enfim, e antes de falar um pouco do trabalho que nós fizemos agora, né? De construção do mapa dos grupos armados do Rio, eu queria só fazer um pequeno, digamos, um comentário sobre o ponto que a Gisele levantou, né? Da questão das operações, né? Enfim, nós tivemos este ano essa decisão do ministro Edson Fachin, motivada pela ADPF 635, né, a ADPF das favelas, que foi uma grande coalizão capitaneada pelos movimentos de familiares, movimentos de favela, né, enfim, contou com o apoio de pesquisadores, enfim, ONGs, da Defensoria Pública, enfim, de partidos políticos, institutos de pesquisa, enfim, acho que foi uma coalizão liderada pelos movimentos, né, enfim, que foi bastante exitosa, né, enfim,
e digo exitosa porque conseguiu, digamos, a decisão liminar do Fachin de suspensão das operações durante o período da pandemia, que depois foi confirmada no plenário, né, do STF, mas que, do meu ponto de vista, não prescreve nada além do que o bom senso admite, né? As operações policiais, elas são, por definição, excepcionais e deveriam ser, por definições, excepcionais. A decisão do ministro Edson Fachin diz, literalmente, suspensão das operações policiais, salvo em casos absolutamente excepcionais. E aí tem todo um problema agora sobre o conceito de excepcionalidade e as ambiguidades que isso pode produzir, né? Enfim, no momento de implementação dessa decisão, né? Enfim, as operações, elas deveriam, e elas estão, inclusive, instruídas, né, legalmente e normativamente nas próprias polícias como, né, enfim, ações operacionais especiais, excepcionais, emergenciais, mas o problema é que aqui no Rio de Janeiro as operações policiais, elas se tornaram rotina. E essa rotinização das operações policiais é o que produz a máquina de morte, né, das pessoas pobres, negras, habitantes de favela, etc. Esse é um ponto que eu queria destacar, porque, assim, um dos estudos que ajudou a instruir o juízo dos ministros lá do STF, que o grupo que eu coordeno, junto com a Carolina Grillo, Renato Dick e outros pesquisadores, a gente trabalhou com ocorrências criminais e nós demonstramos ali que um número maior de operações policiais não produz redução dos indicadores criminais, nem dos crimes contra a vida, nem dos crimes patrimoniais. O que a gente identificou foi justamente o contrário. O incremento das ações, das operações policiais, ela acaba aumentando os crimes contra a vida e os crimes patrimoniais. Você tem um incremento bastante importante, por exemplo, em homicídio doloso, que vem subsequente às operações policiais. Ou seja, a questão, portanto, é o seguinte: se as operações elas não são um instrumento eficaz e efetivo de controle do crime, então para que servem as operações policiais, que são as circunstâncias aonde a letalidade policial elas ocorrem, né? Enfim, na maior parte das vezes. Esse é um ponto que eu acho que a gente deveria discutir. E aí eu entro, digamos, na segunda parte, né, enfim, do meu argumento aqui, que tem a ver justamente com o lançamento do mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, que nós fizemos hoje, né, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque, enfim, nós fizemos, então, esse levantamento, né, enfim, de quais seriam os grupos que exerceriam o controle territorial no Rio de Janeiro. E se nós cruzarmos esses dados com os dados de operações policiais, nós vamos perceber que há uma distribuição desigual no Rio de Janeiro das operações policiais. Isso quer dizer uma distribuição desigual do direcionamento do uso da força do Estado. Tem lugares com forte presença de grupos de milícias, por exemplo, que sofrem muito menos operações policiais do que áreas de controle do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, da ADA e etc. Ou seja, isso, enfim, nós estamos, digamos, traduzindo em dados algo que vários movimentos sociais já estão dizendo há muitos anos, na verdade, sobre esse direcionamento, né? E nós estamos apenas oferecendo subsídios baseados em dados para algo que é amplamente conhecido em todo o Rio de Janeiro, na verdade, né? Enfim. Então, quer dizer, a questão que se coloca, do meu ponto de vista, né, enfim, é para que serve, afinal de contas, essas operações policiais, né? E aí, enfim, pensando esta questão relacionada, né, enfim, à construção do mapa dos grupos armados, né, enfim, só fazer um pequeno parênteses sobre a construção do próprio mapa, né, enfim, um trabalho intenso de diversas instituições de pesquisa, né, enfim, a plataforma de dados Fogo Cruzado, Maria Isabel Couto, enfim, capitaneando esse processo,
o Grupo de Estudos Novos Legalismos, do qual sou coordenador junto com a Carolina Grillo, o Núcleo de Estudos da Violência, teve a participação do Eric, que é pesquisador lá, e do Bruno Paes Manso, o Disque Denúncia, né? Enfim, o Valquírio teve presente o tempo inteiro, que é o repositório de dados a partir dos quais a gente extraiu as informações sobre a presença dos grupos armados, e a plataforma digital Pista News, que já vem produzindo dados georreferenciados muito bons, né, enfim, sobre os grupos armados no Rio de Janeiro. A ideia, então, desse mapa era produzir, digamos, um instrumento público, né, enfim, e metodologicamente, conceitualmente forte, para poder pensar esse fenômeno, que é um fenômeno muito específico do Rio de Janeiro, não é? No resto do Brasil isso não tem a mesma relevância, que é o controle territorial armado, né? Enfim, o Rio de Janeiro já faz, digamos, ao mesmo tempo que nós temos as operações policiais no Rio de Janeiro, a gente tem também o território recortado por esses grupos armados que disputam, né, enfim, a hegemonia em cada um dos seus espaços, né, enfim. E aí, enfim, através desse levantamento, o que nós conseguimos identificar é uma extensão enorme do controle territorial das chamadas milícias. E aí nós estamos trabalhando, digamos, com um conceito ainda geral e genérico, né, de milícias, porque as milícias são várias, né, enfim, nós estamos agregando essas várias milícias numa categoria só, mas é um primeiro levantamento, digamos assim, né, enfim. E percebemos que as milícias, elas têm presença em quase um quarto dos bairros do Rio de Janeiro. São bairros bastante extensos e populosos e, portanto, nós identificamos quase 60% da superfície territorial do Rio sob influência das milícias, e mais ou menos 30% da população, um terço da população, né, sob influência das milícias. Ou seja, um terço da população, isso dá mais ou menos, dá mais de 2 milhões de pessoas sobre, em áreas sob controle armado das milícias, né? Isso em que se pese, digamos, que nós temos várias áreas em disputa, né, enfim, ou seja, que não são claramente, né, enfim, controladas pelas milícias, nem pelas facções do tráfico, mas isso aí dá, digamos, uma dimensão do nosso problema, né, enfim. E aí, juntando uma coisa com a outra, né, quer dizer, o que eu estou querendo chamar atenção para especificamente o tema, né, enfim, da nossa conversa, que são as eleições municipais, né, enfim. Me parece que esse modelo de operações policiais e, de maneira mais geral, o modelo repressivo nessa área de segurança pública, ele se demonstrou, como eu disse agora há pouco, ineficaz para controlar o crime. E no caso, digamos, dos grupos, das facções do tráfico de droga, foi extremamente ineficaz também no enfrentamento desses grupos, né? Enfim, a gente só teve um aumento, como a Gisele falou, do número de operações, da duração das operações, do aparato militar, né? Enfim, nessa conexão com o grande mercado da militarização, né? Enfim, isso só foi jogando água nesse moinho, e a gente não viu esses grupos diminuírem por conta desse tipo de ação, né? Enfim, mas o que a gente viu foi, desde meados dos anos 2000, uma expansão notável das milícias, né? Enfim, nesse mesmo contexto, né? Então, assim, me parece que esse modelo de operações tópicas, de operações policiais, ele é bastante questionável. Enfim, em primeiro lugar, ele é questionável do ponto de vista do que a Gisele falou também, da defesa da vida, que deveria ser o valor principal nessa área da segurança pública. O valor principal, o bem maior a ser preservado, defendido na área de segurança pública é a vida. É a vida. E só aí a gente já teria um ponto de questionamento. Mas como, digamos, uma parte da reação à emergência da extrema-direita mais atual, mas isso ao longo de todo o período, né, democrático brasileiro, a gente tem um argumento de que, né, enfim, o contexto extraordinário, conflagrado do Rio de Janeiro não autoriza outro tipo de ação que não seja esse, tal. Então, digamos, foi por isso que a gente fez aquele levantamento, para demonstrar que, para o próprio controle do crime, também não é eficiente. Então, bom,
a questão que se coloca o que fazer, então, né? E aí eu teria alguns apontamentos, né, enfim, que tem a ver com a maneira como a gente anda pensando lá no grupo, né, enfim, as razões da expansão extraordinária das milícias nos últimos anos, né? Nos parece que uma primeira razão importante é que as milícias elas atuam em diversos mercados legais e ilegais e numa zona de penumbra desses mercados legais ou ilegais, né? Enfim. Então, é diferente da atuação mais tradicional do tráfico de droga, que era mais, digamos, especializada, né? Enfim, apesar de ter outros mercados de atuação também, né? Enfim, as milícias, elas, nesse formato mais recente, porque é sempre possível remontar, como o professor José Cláudio Souza Alves faz de forma muito precisa e contundente, né, remontar as origens das milícias aos grupos de extermínio, a transição, né, da ditadura militar para a redemocratização, etc., mas em que se pese esse formato mais recente dos anos 2000, a gente identifica, né, enfim, sobretudo naquelas formações mais situadas na Zona Oeste, né, enfim, uma diversidade dessas atividades de mercado, ou seja, um modelo de negócios muito mais flexível do que era o das facções do tráfico, mas, ao mesmo tempo, uma centralidade do mercado da proteção, que, do meu ponto de vista, isso é uma coisa que eu venho trabalhando há muitos anos nas minhas pesquisas, né? Enfim, é o mercado criminal por excelência. O mercado da proteção e da extorsão, extorsão, é o mercado criminal por excelência. É um mercado que permite você realizar confiscações, extrações, taxações fiscais de todos os outros mercados ilegais, informais e legais também, tá certo? Então você tem diversos mercados legais que são taxados ilegalmente por esses grupos pela centralidade do mercado da proteção. Bom, esse modelo de negócios associado à conivência e à tolerância de agentes públicos em níveis diversos, né? Enfim, estadual, federal, municipal, no executivo, no legislativo, no judiciário também, nas instituições policiais como um todo, é uma bomba. Quer dizer, é uma bomba. É o abre-alas do caminho da expansão das milícias, né? Enfim, esses elementos combinados, né? Enfim. E aí, eu estou dizendo isso por quê? Porque me parece que nesse momento de eleições municipais há uma dimensão que me parece bem importante, né? Enfim, que são as regulações municipais de certos mercados legais que nós sabemos que tradicionalmente estão associados às milícias. Então, vou dar dois exemplos. O mercado imobiliário, e aí o mercado imobiliário eu estou pensando várias coisas, né? Enfim, estou pensando loteamento e grilagem de terras, estou pensando compra e venda de imóveis, estou pensando construção de imóveis, estou pensando administração condominial, né? Enfim. Então vejam quantos outros mercados pequenos dentro deste mercado legal, que é o mercado imobiliário, né? A gente sabe, né? Enfim, não precisa ser nem pesquisador especialista para ter essas informações, a gente sabe que foi um ponto de alavancagem muito grande das milícias. O mercado de transporte público, que também é um mercado que desde, digamos, daqueles dos primeiros estudos, né, enfim, sobre a milícia de Rio das Pedras e tal, a gente sabe que é um mercado, a CPI, né, das milícias mostrou isso muito claramente, né, enfim, sabe que é um mercado tradicional das milícias também. Ou seja, tanto o transporte público como a regulação no mercado de terras, né, no mercado do imobiliário em geral, são mercados sobre forte regulamentação municipal. E as municipalidades poderiam atuar muito mais fortemente regulando esses mercados para fazer o enfrentamento desses grupos. Isso seria 1000 vezes mais eficiente do que o modelo de operações, o modelo repressivo. Ou seja, o modelo de operações e o modelo repressivo já é um modelo que, digamos, se demonstrou ao longo de todos esses anos absolutamente ineficaz para o enfrentamento das facções do tráfico de droga, para o controle do crime, para as milícias, me parece que é mais ineficaz ainda. Agora, uma incidência em regulação de mercados legais,
seria uma incidência muito mais efetiva, porque atacaria justamente as bases econômicas de sustentação e alavancagem desses grupos, né? Então, enfim, é isso, são alguns apontamentos, algumas reações, uma fala mais ou menos genérica, mas que, enfim, pretende jogar algumas bolas aí para a gente conversar. Afinal de contas, o nosso diálogo aqui com uma mesa tão bacana, tão qualificada, é o que mais interessa. Tá bom? Obrigado, gente. Daniel, obrigado. Provavelmente o nosso outro Daniel que está apagado aqui, mas daqui a pouco ele vai puxar também algumas perguntas lá do Facebook. Mas eu já vou lançar assim, as questões, aí a gente já vai debatendo e a gente faz uma segunda leva posteriormente. Eu já perguntaria, enfim, algumas questões eu vou jogar, mas provavelmente vocês podem os dois responderem, né? Mas talvez com algumas particularidades para cada um. Eu acho que a primeira, o Daniel relativamente tocou, mas aí eu jogo também um pouco para a Gisele. Enfim, apesar da proibição das operações, elas continuam existindo, né? Então, se existe, por parte da mobilização, alguns canais e possibilidades de limitar isso, né? Inclusive nessa zona um pouco ambígua do que é necessário ou não, que o Daniel colocou. Mas, bom, a Gisele colocou muito claramente, se a gente contar ontem e hoje, a quantidade de operações que já tiveram, né? Enfim, então, como isso está sendo dado e como isso está sendo levado em pauta, né? E outra questão também interessante é até que ponto, internamente, na própria polícia, existe um eco também de um grupo de policiais, de alguém dentro da polícia que consegue enxergar toda essa dimensão que a gente está trazendo aqui, porque na maior parte das vezes os canais que eu escutei várias vezes no decorrer dos últimos meses, em tudo que é noticiário, os policiais falando, mas a gente não pode entrar na favela, é sempre a mesma lenga-lenga. E se existe por parte também algum canal de articulação possível, né, nas próprias forças policiais, de um debate, enfim, um pouco mais democrático, né, e mais republicano no interior dessas forças, ou é algo completamente impossível em termos de debate, né? E aí também jogo para a Gisele se a gente consegue enxergar na mudança, né, de governador, bom, enfim, provavelmente, acredito que não, mas você vai me falar, se há alguma mudança em termos de política pública ou a gente vai ver do mesmo. Isso, para que a gente lembre, né, Witzel, ele assume como governador justamente com a pauta que você colocou na sua fala, com todas as coisas mirabolantes de Israel, com tiro, enfim, todas as falas que a gente lembra muito bem do que ele colocou em termos de guerra mesmo, e com Celso Castro isso muda, não muda, ou a gente vai viver a mesma coisa de sempre, né? Daniel, eu ia te colocar, mas eu acho que também algumas coisas a Gisele pode falar. Acho que você fez o mapa, né? Enfim, você depois pode falar um pouco mais disso, mas se você consegue já identificar isso, a gente está ouvindo muito, né, na mídia também, essas conexões entre esses grupos do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Se você poderia explicar, isso daria quase mais 2 horas de fala, mas assim, minimamente, quais são as distinções nas formas de agir e de inserção no território e as conexões, ou não, desses grupos, né? Porque a gente escuta, um PCC está entrando no Rio, não está entrando, os conflitos com o CV, a gente vê explodindo essas questões em prisões ao redor aí das margens entre Rio e São Paulo. O que isso está acontecendo? De concreto, o que você poderia falar em relação a isso, né? Enfim, e claramente você colocou, e seria uma pergunta, mas no final você colocou também o papel da prefeitura, né, em termos muito concretos nas eleições municipais, e algo que eu estou começando a pensar também, enfim, eu já fui, há 10 anos atrás, um entusiasta da regularização fundiária, hoje eu já não sou, mas com a sua fala, e é algo que eu estou começando a enxergar, eu não sei até que ponto a gente tem que pensar em alguma forma, algum arranjo, que seja apropriado coletivamente, mas que estabeleça um mínimo. Enfim, não sei, por exemplo, o prédio de agora em diante, a gente vai ter uma legislação local vinculada na mesma figura que a gente falava dos pousos no Favela Bairro, mas que a gente tem um mínimo, né? Porque para mim não é tanto o interesse do título ou não de propriedade, eu acho que isso, a informalidade tem seus arranjos, mas talvez estabelecer um mínimo que seja facilmente perceptível, sei lá, que a gente possa perceber muito claramente. Por exemplo, na favela não pode ter, a gente vai perceber um patamar de 4 andares, 3 andares, alguma coisa
que a gente tenha como limitar minimamente esse mercado que você está falando e, ao mesmo tempo, garantir qualidade, condições, enfim, mas que a gente também não limite, né? Porque existe também uma dinâmica de produção de moradia e que isso funciona, né? A gente não tem também como, nesse mercado que a gente está falando, jogar todo mundo no mesmo barco. Existe uma produção que é importante. Então, como a gente lidar com esses arranjos e que possam ser, ao mesmo tempo, uma presença e não um controle, né? Mas algo que a gente consiga delimitar e conhecer esse mercado, ao mesmo tempo sem também proibi-lo, né? Porque nessa proibição nua e crua não vai funcionar de jeito nenhum. E talvez aí eu jogo também para os dois essa mistura, né? Que a gente cada vez mais está falando de uma narcomilícia, né? O que isso, em termos territoriais, no cotidiano da população diretamente envolvido, o que isso vai representar, né? nessa dimensão, e o que é de verdade e não, o que isso de concretamente está acontecendo. Enfim, não sei, joguei um montão de coisa. Quem quiser começar, a gente começa com a Gisele, vai. Aí você vê, Gisele, o que você quiser responder, o que vale a pena e o que você quiser completar aí, que o Daniel falou. Sinta-se à vontade. Primeiro que foi ótimo, né, ouvir o Daniel sobre esse mundo mais atualizado, né, e é um tema muito difícil, inclusive para nós que moramos na favela, falar, então é importante que tenham pessoas comprometidas de confiança política, pesquisando e lidando com temas como esse, porque muitas dessas temáticas a gente não consegue estar falando, por exemplo, abertamente, né? Afinal, a gente mora na favela. Sou pesquisadora, mas pesquisadora de favela e tem também uma responsabilidade política em relação a isso. Responsabilidade também com a minha própria segurança, né? Então, isso é importante também. Estar ouvindo vocês em relação a isso. Por isso que a gente precisa sempre dos nossos apoios, né? Porque se tornam complementos da luta, da pesquisa e da política pública que a gente quer ter como base. E falando nisso, os últimos governos, acho que não sei se todos, porque eu não estudo muito os governos, mas no estadual, eles ganharam eleições com o discurso de uma promessa de uma cidade de paz, né, pacificada, sempre ganhando eleições a partir de uma ideia de que a cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, uma das mais bonitas do mundo, é uma cidade muito perigosa e que tem que ser combatida, e os locais a serem combatidos são as favelas e periferias. Eles vendem essa ideia de uma cidade que precisa estar cada vez mais segura. Isso também aí entraria num outro debate, que é o discurso da mídia, análise da mídia, que é uma grande apoiadora também. O WW ganha as eleições, e ele ganha as eleições de uma forma muito mais explícita do que outros governadores, né? Ele ganha as eleições falando abertamente das dizendo que vai atingir, os outros também. Eu lembro de Sérgio Cabral, teve seu secretário Sérgio Cabral, que dizia que mulher de favela é fábrica de produzir marginal, o governo Garotinho, e também ganhou eleições a partir da vinda dos caveirões, né? Enfim, governos que entra um, sai, entra outro, sempre com o mesmo discurso e aumentando essa lógica de uma cidade segura, só que essa cidade segura está matando, né? Na verdade, isso é o grande comércio da militarização da vida. Primeiro vem na lógica de uma cidade que tem que ser pacificada, tem que ser segura, e depois disso a militarização. Depois disso o genocídio das nações negras, faveladas e periféricas. Tá aí. A gente experimenta isso, a gente vivencia isso, a gente sofre com isso todos os dias. E não acredito que a gente vai ter governos que possam estar melhorando essa situação, porque eu acho que isso tudo faz parte de uma política que é para além da estadual. Eu acho que podemos, quem sabe, um dia ter governos que possam estar diminuindo isso, mas eu acho que essa correlação de uma militarização maior, tão infiltrada, que eu acho que essa estrutura não nos serve mais.
ruim acreditar nisso, porque eu sou aquela que está aqui desse lado do movimento social todos os dias, buscando pelo direito à vida. E é saber pensar que existe um Estado para matar nossas mães. Mas outra coisa que vocês falaram da questão da regularização, das terras, das casas. E aí, nesse momento de eleições, né, para a Prefeitura do Rio, eu lembro desse momento, assim como na época dos mega-eventos, né? Copa do Mundo, principalmente Copa do Mundo e Olimpíada, que a gente teve uma das maiores remoções na cidade, despejos de inundações. Nesse momento de eleição, nesse momento, eu não sei que troca é essa comercial ou eleitoral, que inúmeras ocupações urbanas do centro do Rio de Janeiro e em todo o Rio estão sendo despejadas. Pelo menos uma ocupação por semana, uma denúncia de uma ocupação que vai ou que está sofrendo, ou que vai sofrer, ou que, enfim, estão tentando que não sofra o despejo. Crianças, idosos, que estavam inclusive dentro desses locais, mencionando o Daniel, né, locais de milícia, locais de muito distantes dos seus locais de trabalho, pessoas que não têm mais dinheiro, são desempregadas nesse momento de pandemia. Foram pessoas em situação de rua e agora algumas delas conseguem esses locais que estão abandonados durante décadas, ocupam, moram, tentam sobreviver ali, reorganizam aquele local, né, águas, e logo em seguida vem a prefeitura despejar. E aí é importante colocar que essa população, a favelada, a moradora em situação de rua, a população em situação de rua, a população negra, em qualquer lugar que ela circule nessa cidade, a população periférica, ela sempre tem a polícia como aquela perseguindo e cercando. Quem vai fazer o despejo, se a gente olha, põe no Google e vê os últimos despejos, assim como nos mega-eventos, você vê que é a polícia despejando esses locais. A polícia é a primeira dos locais. Quinta-feira teve um despejo e, de novo, a polícia chegou assim com seus carros fortemente armados para tirar as populações de uma ocupação dentro de um bairro, ou seja, mesmo dentro de um bairro onde está essa população favelada, periférica, que não tem casa, a população negra, é a polícia que está indo buscar, despejar, chamar criminosa por estar ocupando um prédio que estava abandonado há muito tempo. E isso ocorrendo nesse momento de eleições, ou seja, é tão descarado isso que mesmo no momento de eleições, a prefeitura está lá encorajada a despejar, né? Ou seja, ela nem mais faz o discurso de que eu vou te oferecer o direito à habitação. Não tem mais isso, né? As coisas estão cada vez mais descaradas e por isso não acredito numa possível melhoria todo. Talvez aquilo de uma forma bem pontual, não todo. É isso. Eu acho que isso está relacionado diretamente com a eleição. Por exemplo, a questão desses despejos agora. E esses despejos num contexto de calamidade pública, enfim, inacreditável, né? Enfim, que as pessoas têm que ficar em casa, em pandemia, e a gente coloca as pessoas literalmente na rua, e muitas dessas operações sem menor tipo de equipamento, sem nada, enfim, é completamente descarado a questão. A gente pede para as pessoas ficarem em casa e a gente está colocando gente na rua. Enfim, vamos lá. Exatamente. Daniel. Vou falar, enfim, vou pegar aqui, sei lá, você fez várias questões, né, Rafael? Se eu fosse comentar, então eu vou escolher assim meio que diria o seguinte, cara, você falou da ressonância que esse debate tem, né, nas polícias. Eu acho que assim nós temos alguns colegas sensíveis, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, né? Enfim.
Mas, digamos, isso não eles nunca vão ser, não sei, mas eles não são atualmente maioria, né? Enfim, eles de fato são um grupo muito minoritário ali dentro. Então, assim, eu tenho uma leitura que pode parecer meio extrema, digamos, mas de fato eu não consigo acreditar que a reforma das polícias é um horizonte real. Ele seria um horizonte desejável, mas eu não sei se ele é um horizonte real de atuação política, digamos. Então, e eu acho que isso está muito associado, digamos, isso já vem sendo discutido, né? Houve, digamos, tem uma questão que eu acho que é um pouco geracional, eu acho, porque os pesquisadores mais antigos que viveram o processo de democratização, eles tinham uma leitura sobre o problema, né, que já era latente naquele momento, né, enfim, sobre o problema das polícias, que era mais ou menos assim, na formulação enfim, de vários, na verdade, né, enfim, era mais ou menos aqui, são os resquícios autoritários do Estado brasileiro. Então, temos que democratizar os resquícios autoritários dentro dessas instituições, agora no formato de Estado democrático e tal. O fato é que, digamos, da transição para cá, a gente não percebe, por uma série de coisas que a Gisele pontuou muito bem, né? Enfim, uma série de processos que não tem necessariamente a ver com a ditadura, por exemplo, o mercado transnacional, a transnacionalização da militarização, tem problemas do mundo do trabalho, tem vários problemas, enfim, que envolvem essa questão, é sempre multidimensional, mas, enfim, a gente não percebeu esse esforço como dando muito resultado, digamos assim, né? Então, na minha avaliação, eu acho que o que é possível de ser feito é atuar no controle externo da polícia, ou seja, com, né, mecanismos de contenção, que no limite são mecanismos de redução de danos, digamos, né, enfim, mas que tem a decisão do ministro Edson Fachin, eu acho que é uma decisão, como eu falei, só de bom senso e que é pura redução de danos, né? Enfim, agora, você diminuir em 70% as operações policiais, você diminuir em 75% a letalidade policial, ela é um ganho neste momento, ainda mais no quadro digamos, extremamente desfavorável que nós estamos atualmente. Então, assim, me parece que o direcionamento dos esforços intelectuais, da ação, dos nossos esforços devem estar direcionados para o controle interno e externo das polícias, né? Acho que isso é o que pode oferecer algum resultado mais palpável na questão principal, que é a preservação das vidas, né? Enfim. E como eu disse anteriormente, isso não necessariamente impacta negativamente no aumento dos crimes, tá certo? Isso é uma falácia. Ou seja, essa oposição entre aqueles que querem controlar o crime e querem, ao mesmo tempo, tiro na cabecinha, e os que querem, e os que não gostariam de controlar o crime e defendem o crime, isso, que é o povo dos dias. Isso é uma oposição falaciosa, porque, na verdade, o tiro na cabecinha não diminui a criminalidade. Isso eu vou repetir, rebater várias vezes, porque esse me parece que é um ponto nodal de toda a construção enunciativa da militarização, né? Enfim, que a gente está vendo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de reagir em relação ao que você colocou, Rafael. Com relação e me alonguei demais, então acho que eu vou pegar só mais um ponto, senão não vou dar a oportunidade da gente continuar a conversa. O que eu estava dizendo em relação à regulamentação do mercado de terra, o mercado de transporte também é outro exemplo, né? Enfim, não é exatamente a proibição de construção, né? Mas é a regulamentação, ou seja, trazer, digamos, para uma zona
de maior transparência, né? Enfim, o que está acontecendo nesses lugares, né? Enfim, muitas vezes, isso, enfim, eu trabalhei, por exemplo, para o caso específico do transporte clandestino em São Paulo, ou para o caso dos ambulantes, tanto no Rio como em São Paulo, os processos de formalização, eles podem ser muito perversos, né? Enfim, podem ser muito perversos, por uma série de razões, né? Enfim, isso a depender de como é realizada a formalização, o que significa formal, né? Enfim, qual que é o conceito que você tem de informalidade, etc, etc, né? Mas, ainda assim, me parece que é desejável, digamos, uma regulamentação clara, transparente, pública desses mercados, para que a gente não tenha, igual aconteceu na Uzema, lá um prédio caindo, por exemplo, um prédio que as pessoas compraram caindo em cima das pessoas. E veja que aquele era um prédio que tinha autorização municipal. E muitas vezes, então, veja, eu estou querendo dizer o seguinte: autorização municipal não é sinônimo do que eu estou falando de regularização, do que eu estou chamando de regularização. Estou falando de uma coisa que é um pouco mais do que você conseguir, digamos, o alvará para a obra na prefeitura, porque a gente sabe que, justamente, esses alvarás, por exemplo, eles são objetos de negociação também. Então, quer dizer, a ideia, né, enfim, é trazer mais transparência e tornar os critérios mais públicos para a seleção de quem está operando esses mercados, né, enfim. Quem que está operando o mercado de terras? Quem está operando o mercado de construção? Quem está operando o mercado de compra e venda? Não é a questão de proibir que isso aconteça ou de, enfim, regular a torta e a direito sem mais, mas de que isso, eu acho que isso é uma possibilidade de atuação não repressiva que, ao mesmo tempo, me parece mais efetiva no enfrentamento desses grupos como as milícias, entendeu? Porque as milícias elas se alimentam dessa zona de penumbra entre legalidade e ilegalidade. Elas estão justamente ali. Então, quanto maior a zona de penumbra, maior o campo de atuação delas. Porque, inclusive, né, enfim, isso tem a ver justamente com as cumplicidades que vão se formando com as pessoas, os agentes de Estado, em todos os níveis. Então, quer dizer, jogar luz para essa zona de penumbra, eu acho que poderia ser uma coisa que daria bastante resultado, né, enfim. Tanto para, enfim, porque a gente sempre fica mirando, digamos, no tráfico de drogas, o tráfico de drogas. Eu acho que o tráfico de drogas e a guerra às drogas, ela é uma espécie de justificativa para toda uma economia política cujos atributos e direcionamento a gente conhece muito bem, enfim, ou seja, que vão reprimir negros, pobres, habitantes de favela, etc., em detrimento de um monte de gente que está ganhando dinheiro com essa história toda. Então, jogar luz sobre a economia política que sustenta, digamos, as práticas efetivas, e não nos enunciados ali de que você gostaria disso, daquilo, eu acho que é interessante, né? Por isso eu estou querendo dizer o seguinte: bom, vamos tornar mais claro, né? Enfim, por exemplo, uma questão de pesquisa que me interessa particularmente. Eu nunca consegui, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que eu queria fazer de pesquisa era com transporte alternativo. Essa era, digamos, era o meu projeto para vir para cá, isso há mais de 10 anos atrás, para estudar o transporte alternativo. Não tive condições de fazer isso à época. Estava chegando, não estava entendendo nada, enfim, aquela coisa. Mas eu acho interessante, porque como eu estudei isso em São Paulo, é muito curioso, assim, por exemplo, as relações entre aqueles que operam o mercado das vans, né, como o mercado das vans, e as empresas de ônibus. Qual o tipo de grupo social que está em um lugar e no outro? Quais são as relações com a política partidária de um grupo ou de outro? Entendeu? Em que momento se faz alianças, em que momento se tem disputa, quais grupos estão crescendo, quer dizer, esse mapeamento, digamos, dos jogos de poder que estão se construindo justamente nesses lugares de penumbra, de confusão entre legalidade e ilegalidade, diz muito da distribuição desigual de recursos políticos e econômicos nas cidades, entendeu? Então, jogar luz para isso me parece que é um movimento interessante para a gente tentar construir alguma coisa que atue nesse problema que são as milícias que tem a ver com o Estado, né? Enfim, a gente está falando do Estado. Quando a gente está falando de milícia, a gente está falando de Estado. Esse é o grande diferencial, né? Então a gente tem que ter uma outra estratégia de atuação ali sobre elas, né? Enfim.
Eu acho que... reação. E Daniel, acho que foi interessante que você colocou, porque ficou mais claro justamente o que eu quis falar, e é justamente isso mesmo. Eu acho que essa formalização, talvez o que a gente acha que é solução pode ser outros problemas, mas a gente tem que criar mecanismos, como que você colocou, de botar as claras, né? Mas, sobretudo, que sejam mecanismos apropriados coletivamente, né? Enfim, ou seja, que a própria população, enfim, da favela possa compreender também que, dependendo do tipo de controle, ele pode ser, ao mesmo tempo, estimular o próprio mercado, mas, ao mesmo tempo, criar formas mais claras, né, mais visíveis, ao menos, e transparentes do que esse mercado representa, né? Porque é claro que tem um montão de gente que trabalha nisso, que, enfim, está preso nesse sistema, mas não necessariamente está envolvido, né? Mas, bom, a gente sabe que... Tem uma questão que é o seguinte, né, Rafael? A minha experiência nesses mercados informais ou ilegais é que quanto menos regulados eles são, mais eles tendem ao monopólio. Ou seja, tem gente que participa deles, mas participa sempre de uma maneira como empregado ou subalternamente, ou etc. Entendeu? Quando a ideia de regulação tem a ver com construção de um mercado que possa ser mais inclusivo. Porque quando você tem um grupo que domina o lugar, o controle social armado, ele autoriza, digamos, o funcionamento de um grupo ali, entendeu? Então, se você tem algumas empresas, por exemplo, construtora, ou as operadoras de transporte, entendeu? Quem pode operar ali? Quem pode operar ali é quem tem os acordos necessários para operar ali. Se você tem regulação desses mercados, você abre a possibilidade de diversas pessoas participarem, inclusive os pequenos, entendeu? Então, assim, desse ponto de vista, é mais inclusivo como política de integração econômica, pensando nesses mercados, né? Mas eu acho que aí talvez a chave analítica é a sua segunda pontuação, né? Quando você vai tentar entender esse mercado político, esse mercado vinculado ao mercado econômico, isso me parece extremamente interessante, porque o que a gente está falando, que muitas vezes esses grandes atores econômicos, muitas vezes eles estão muito intermediados, enfim, de maneira muito promíscua a outros interesses, né? Enfim, então mexer nisso tudo, é isso que você está falando, esse controle territorial, esse controle desses mercados, dos capitais. O caso do transporte, então, eu acho muito claro essa identificação, né? Eu vou jogar a bola assim, para a gente fazer uma última fala de algumas questões do Face, e aí, vocês querendo, acho que vocês podem também amarrar e fechar, né, o comentário de vocês. Tem um comentário no Face falando se o ideário do Estado, e é mais direcionado à Gisele, seria realmente aterrorizar a população de favelas, né? E aí eu jogo também uma dimensão que a Gisele colocou sobre a mídia, né? A questão do discurso, né? E a mídia, sobretudo a mídia comunitária, que a Gisele está diretamente vinculada. O que me impressiona em tudo isso que a gente está discutindo aqui é muito essa inversão, né? O discurso que é pautado de ordem, não sei o quê, na verdade, ele está completamente vinculado à milícia, ao controle territorial, enfim. E na maior parte das vezes a gente vai falar das drogas, né? Então, de que maneira a gente consegue reconstruir esse discurso, compreender que dimensões a gente está falando, que violência o próprio Estado está sistematicamente fazendo em relação à população, né? Então, como a gente consegue furar essa bolha dessa grande mídia? Eu estou vendo a camisa aí da Gisele, que claramente identifica isso, né? Enfim, então, qual é essa dimensão, né? O que isso está em jogo e como isso... E aí, acho que a Gisele também pode falar claramente a importância da mídia comunitária no contexto da Covid, né? E a gente sabe que o conhecimento, o saber, e não só de solidariedade, mas a técnica, o conhecimento interno das favelas, eles foram fundamentais para que a gente não tivesse vivido um desastre ainda maior do que, bom, já vivemos, né? Mas certamente o que se vivenciou nas favelas teria sido um aprendizado extremamente importante para o Ministério da Saúde, né? Enfim, em termos de política pública, né? Eles teriam muito a aprender, e aí cada vez mais eu tenho a dimensão e a impressão que não é que a favela tem que falar da favela somente, sabe? Eu tenho a impressão que a favela tem algo para falar para a nossa sociedade, tem algo para falar para a nossa cidade, né? Porque às vezes a gente fica, não, peraí, mas eu acho que tem, além da favela, tem conhecimentos ali dentro que talvez seja extremamente importante para a construção de uma nova sociedade, né? E aí eu jogo também, tem uma pergunta no Face, que aí seria mais talvez para o Daniel, de que maneira você está vendo o crescimento das milícias e para onde ela está indo nesse mapa que vocês estabeleceram,
A pergunta é para onde essa milícia está se espraiando, em que novos mercados ela está se envolvendo, enfim. O que você pode falar se há uma mutação, uma reconfiguração? Né? E aí eu lançaria também uma última questão: em que medidas, né, a milícia impacta o próprio crescimento econômico da cidade, né? Enfim, em dimensões muito concretas, enfim, novas indústrias, ou seja, o que esse contexto, esse controle territorial pode impactar também a própria ideia de crescimento, enfim, da cidade, né? Gisele, vai lá. E aí, se você quiser fechar, fica já a bola, a gente já fecha aí as últimas palavras. Sinta-se à vontade. Primeiro, falar do que estavam colocando, um grande exemplo de controle de dado e também de uma mercantilização, né, tanto da habitação quanto desses governos tentando dominar determinados territórios. Para mim, um grande exemplo dos últimos anos e que acontece ainda agora são as UPPs. As UPPs é um controle territorial, é um controle do indivíduo, e aí principalmente falar da negra de novo, porque quem tem esse genocídio é quem sofre com um tiro, é quem sofre com uma estigma no seu corpo, é quem mora nesse determinado espaço controlado pelos estados, né? Controlado pelo Estado, controlado pelos governos. E também quando chega a ideia de uma legalização na favela é por meio da polícia. Vou oferecer cidadania para vocês, e aí esse foi o discurso colocado, né? Lá no início, antes das UPPs chegarem. Foi um ano de trabalho dessa mídia, junto com governos trabalhando o ideal de uma cidade pacificada, de uma cidade maravilhosa, e que os favelados tenham direito, né? E aí a gente tem as UPPs chegando, e a dita cidadania chegando com a ação da luz, da água, mas subindo os preços muito maior até do que os bairros pagam. Exemplo é o Santa Marta e Botafogo. A energia do Santa Marta era, sei lá quantas vezes maior do que de quem mora num bairro Botafogo. E aí a gente fala da água, a gente fala da casa, os aluguéis, os altos preços de aluguéis. E aí a gente fala da remoção branca. De novo, a ideia da legalização chegando na favela a serviço de uma política de controle dessa população e afastamento dessa população dos grandes centros. Ou seja, discutir favela é discutir cidade, é discutir política, e eu tenho certeza que o Estado, o seu grande papel, o controle das populações empobrecidas, e aí falar do nosso país, né, é o campo, é a população indígena, é o quilombo, é a favela. São os grupos hoje marginalizados, criminais violentados, que têm sempre a polícia, o exército, a polícia local, a polícia estadual, a polícia federal controlando esses espaços. Se a gente for pesquisar aí mais a fundo, a gente vai ver que são esses locais que sofreram GLO durante períodos de mega evento, e não falar só do Rio. A Maré sofreu GLO, mas falar como um todo. Se a gente for olhar quais os espaços, territórios que tiveram GLO, garantia de lei e ordem, utilizado a ditadura militar, a gente vai ver que foram esses locais que as polícias podiam fazer de tudo, que o exército podia fazer de tudo, porque era um local que deveria ser controlado, né? Uma população a ser controlada. Então, não tenho dúvida de que está aí para aterrorizar as nossas vidas, controlar as nossas vidas, e eles têm total para isso, né? Eles têm a mídia, e falando já da mídia, eles têm a mídia, a ideia de uma cultura única, e aí falar do Brasil é a cultura europeia, a branca, o comportamento, a música. Se a gente for falar das nossas culturas negras faveladas, são todas criminalizadas, ou seja, a educação, a gente não se vê nos livros didáticos, as nossas gírias, os nossos dialetos, nossas formas de falar não estão na cultura oral, são consideradas também criminosas, ou seja, imagina uma vida inteira lutando para não ser criminalizado, para ser sido enquanto um cidadão, uma cidadã, enquanto um humano, né, lutando pelo seu direito à vida. E favela são 120 anos
E aí falar da população negra desde que Brasil é Brasil. A mídia é uma grande... Vou falar aqui rapidamente. A mídia, desde a dita democracia brasileira, o debate que o Estado, que os nossos governantes ainda têm coragem de tocar é a questão da democratização das mídias, porque as mídias estão nas mãos de grandes lideranças políticas, e aí, principalmente a nível federal. Está na lei que as mídias não podem estar nas mãos de grandes deputados, pessoas vinculadas ao poder, só que no Brasil é completo ao contrário, está nas mãos das igrejas e está nas mãos dos grandes lideranças partidárias políticas, mas não está na mão do povo, ou seja, não é democrática. O que a gente tem historicamente no nosso país é uma perseguição às rádios comunitárias, às mídias comunitárias e às comunicadoras e comunicadores comunitários, que de novo estão aonde? Nesses locais que eu já citei, que são criminalizados. E as mídias comunitárias, a nível nacional, ainda têm um papel fundamental de veiculação sobre os riscos, sobre o Covid, tais de referência, sobre os cuidados, e mais do que isso, utilizando uma linguagem local, um conhecimento local, é um conhecimento não só de conteúdo linguístico ou de informação sobre a OMS ou a Fiocruz, sobre as recomendações das grandes organizações, mas eu digo local. Por exemplo, procure um hospital mais próximo. Qual hospital na Maré, ou clínica da família mais próxima que está funcionando? Não basta só dizer mais próximo. Tem que ver se aquela clínica da família, se aquela UPA tem médico, se tem condições de atender. Então tem todo um trabalho local. E mais do que isso, essas mídias comunitárias trabalharam nos últimos 7 meses, e na Maré a gente trabalhou na frente de mobilização da Maré, que hoje faz 7 meses, exemplo, também de alimentos e cestas básicas. Não basta só dizer que tem que lavar as mãos, é preciso garantir o direito à água. E aí nisso a gente conseguiu também que os órgãos públicos denunciassem também, tissem, óbvio, né? As favelas continuam aí sem água, eu perco as contas de quantas vezes na semana a ocupação que eu moro fica sem água, mas a gente conseguiu pautar que a falta d'água é histórica na favela e nesse momento é essencial. Não basta só dizer que tem que lavar as mãos, usar álcool e máscaras. Tem que ter o direito à máscara. A máscara é cara para quem tem família de 8 e 5 pessoas, ou até mesmo uma pessoa que não tem dinheiro para comprar uma máscara. A máscara é R$5. Pode parecer muito barata, não é barata. Tem para quem nem casa tem, né? Para quem está nas ruas da favela. E é preciso conseguir álcool, é preciso conseguir máscaras, é preciso cobrar o direito ao Estado, o auxílio emergencial, que agora diminuiu. E para terminar minha fala, no Brasil não é uma campanha nacional, estadual, municipal relacionada à Covid-19. A gente não teve nenhuma campanha de comunicação governamental, federal, estadual, municipal. Isso é um grande descaso. A população agora fala na pandemia no tempo passado. Eu ouço isso na minha casa. Eu ouço isso quando eu entro em contato com algum morador da Maré. E aí, quando eu ouço alguém, é sempre no passado. Ou seja, a pandemia está aí. E o que fazer quando agora, depois de comunicação comunitária na favela, não tem mais condições de sustentar uma linha cara como essa, que é a campanha de mobilização em relação à Covid-19. E aí, para terminar, a gente faz esse tipo de mobilização porque a gente está lutando de novo pelo nosso direito à vida. O governo não faz, nunca fez, e a gente continua aqui na favela lutando pelo direito à vida. E, infelizmente, as mídias estão ainda concentradas historicamente uns de 7, 8 famílias. Os nossos comunicadores continuam sem grana, sem recursos, sem dinheiro, mas são esses comunicadores que têm conseguido fazer algum tipo de trabalho em relação, por exemplo, às operações, controle de operações, atender as vítimas das polícias, né, das matanças, e também em relação à Covid-19. É isso, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando
com vocês. Gisele, eu acho que eu tive uma experiência com o pessoal lá de Rio das Pedras, a gente colocou um carro de som na Muzema, Rio das Pedras, Tijuquinha, enfim, e claramente isso que você está falando lá com o portal Rio das Pedras, e o que eu enxergava é que não era só fazer a campanha, né, que a galera estava fazendo, mas às vezes era mais uma vez contra o Estado, né, porque o que eles falavam é que a gente passava o final de semana com carro de som, aí o presidente no domingo falava que era uma gripezinha, na segunda estava todo mundo de novo. Então não era só estar no lugar do Estado, eu enxergava que era uma luta inglória contra o próprio Estado, né? Enfim, sistematicamente. É a era uma coisa, informação. É a contra-informação. Isso de todos os dias estar ali olhando o que ele está falando e modificar toda a comunicação, porque ele flexibilizou, porque ele falou que a Covid era uma fake news, enfim, muito complexo. Que era ao mesmo tempo essa informação que não chegava, porque a gente falava dos balcões de Madrid e Roma, e ninguém estava vendo, enfim, vamos falar da nossa realidade, e isso que é essa contra-informação. E aí acho que eu completo com isso tudo que você falou vinculado à questão da comunicação comunitária. Eu vejo, enfim, eu estou no departamento de serviço social, os meus alunos são todos de favela, e muitos estiveram diretamente envolvidos em hierarquização de demandas a partir de recursos escassos que eles eram, enfim, eles de uma hora para outra eles tinham que definir, encaminhamento, todo também de assistência, os CRAs, tudo tiveram um papel extremamente importante que foi pouco falado. Mas eles falaram, a gente tem que determinar quem a gente vai ajudar primeiro, de que maneira. Ou seja, tudo isso não era assim da cabeça, né? Eu acho que é uma reflexão, um conhecimento extremamente técnico. Eu acho que isso cada vez a gente tem que começar a bater a importância e o papel que vocês tiveram que lidar, que era muito maior. E aí, claramente, né? Não só no lugar do Estado, mas muitas vezes realmente contra o Estado, né? Enfim, isso cada vez mais claramente. Aí eu acho que bate muito o que você está falando, como que essa política do Estado, enfim. Essa narcopolítica do Estado não é vinculado só à polícia como tal, mas nas remoções, em termos de saúde, enfim, nas condições de saneamento básico. Quando a gente ela é pluridimensional, mas ela é muito clara, né, e convergente no mesmo objetivo, né? Enfim, então. Bom, Daniel, vai lá. E aí a gente fecha. Só um ou dois comentários, né? Enfim, um comentário, né? Enfim, só para você fez a pergunta de para onde estão indo as milícias, né? Enfim, não veio do chat, né? Enfim, na verdade nós temos, a gente ainda não tem, digamos, essa compreensão, porque a gente, uma segunda etapa desse projeto do Mapa dos Armados é conseguir fazer a série histórica, pelo menos a partir de 2005, né? E aí sim a gente vai conseguir mostrar a evolução dos grupos armados no Rio, né? E aí me parece que nesse momento a gente vai conseguir, digamos, ver por onde que a coisa foi caminhando e, portanto, perceber, né, ter essa ideia de processo, né, enfim, de extensão, né, de ampliação territorial. Por enquanto a gente tem só a extensão do controle armado para o ano de 2019, que é o último ano completo dos dados do Disque Denúncia, né? Se a gente conseguir ter para os anos anteriores, aí a gente consegue também trabalhar essa evolução, que eu acho que seria super importante, porque vendo a mancha do controle armado, a gente consegue identificar mais claramente para onde ele está indo. Mas assim, pelo mapa que nós temos, já dá para ver que assim, a Zona Oeste ela é bastante... tem um controle bastante claro, a Baixada, e em partes importantes da Zona Norte. Então, na verdade, isso vai meio que... como hipótese, a gente poderia, né, enfim, pensar que tem a construção de um corredor logístico, que é um corredor de mercado, um corredor político também, que vai formando, né, vai conectando os espaços, né, enfim. Mas eu acho que ainda vai dar pano para a mão. Tem gente, eu sei que, por exemplo, o Francésio pilota, junto com a Gisele, a iniciativa Direito à Memória Racial, né? Enfim, eles estão aí para lançar um mapa pensando as diferentes voltarem, né? Enfim, territórios também diferentes dos bondes, como a gente conhece, no caso das facções,
e tal. Então, acho que esse é um trabalho que a gente ainda tem que, digamos, andar um tanto. Eu não sou particularmente especialista em milícia, é bom que isso fique bem claro, né? Enfim, tem muita gente com muita estrada, muito chão aí trabalhando com isso há muito tempo, né? Enfim, um monte de gente. O que a gente fez foi tentar oferecer uma ferramenta para que as pessoas utilizem nas suas pesquisas. Essa é a ideia. A nossa ideia é oferecer um instrumento a partir do qual todo tipo de pesquisador, ou enfim, pessoa interessada possa usar da maneira que for conveniente para suas hipóteses, para suas perguntas de pesquisa, etc. e tal. Por fim, enfim, essa questão das milícias com a economia é uma coisa muito delicada, né? Enfim, porque a maneira como eu estou vendo a média distância isso é mais ou menos o seguinte. E aí a gente pode fazer, digamos, uma analogia entre, digamos, as áreas de milícia com relação aos indicadores criminais e com relação aos negócios, né? Enfim, a gente percebe que tem várias áreas que são super dinâmicas economicamente, na Zona Oeste, por exemplo, né? Enfim, e que os indicadores criminais também são baixos, né? Enfim, ou seja, o modelo de construção da gestão da ordem local e o modelo de negócios das milícias, ele tem favorecido uma série de mercados, tá certo? E tem baixado também os indicadores criminais. Então, ou a gente oferece, assim, para a gente não ficar numa política cínica, digamos, ou a gente oferece alternativas muito propositivas, e aí por isso que eu estava fazendo menção à coisa da regulação, né? Enfim, das regulações municipais dos mercados legais, a gente poderia estender isso, por exemplo, para comércio, para uma série de coisas, né? Enfim, a gente tem que oferecer alternativas que não prejudiquem as pessoas que estão nesses lugares, porque senão é evidente que isso vai jogar contra, tá certo? Então tem toda uma questão que eu acho que me parece bastante delicada aí, de como é que você... E eu não sei se as autoridades elas estão preparadas para isso, né? Porque muitas vezes elas inclusive estão relacionadas a isso, né? Enfim, mas de como é que você lida com isso de uma maneira mais propositiva e inteligente, né? Enfim, como é que você faz isso de uma outra maneira. Daniel, e essa dimensão desses presentes todos, bairros presentes, Meia presente, Tijuca presente, Catete presente, e a gente está enxergando na maior parte muitas das campanhas políticas, inclusive para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e que muitos vão falar que é uma milícia, enfim, institucionalizada. Como que você enxerga isso? Eu não vejo como milícia, mas o que eu acho que assim, você pode colocar isso lado a lado com milícia e com, por exemplo, o fenômeno das cancelas, né? Enfim, que antes estava muito localizado, né? Enfim, na Zona Sul, e que agora se espalhou pela cidade inteira. A gente poderia colocar lado a lado para pensar na privatização dos espaços da cidade, né? Enfim, e a privacidade presente, inclusive quando elas foram pensadas, né? Enfim, elas são pagas, 40% da operação presente é paga pela FEComércio, né? Enfim, naquele momento eu lembro que o próprio Beltrame falou que aquilo não era política de segurança, era política de segurança privada de shopping. Ele comparou com shopping, entendeu? Porque você tem o posicionamento desses policiais, né, que trabalham horário de folga. Tem toda uma questão trabalhista aí complicada, porque a escala de trabalho dos policiais tem a ver justamente com, né, enfim, as condições de trabalho dele. Mas, enfim, para além dessa questão, você tem o posicionamento desses policiais em áreas que são determinadas. Eu lembro do Paulo Melo, que depois, né, enfim, todo mundo conhece a trajetória do Paulo Melo, ele disse, na época, ele era secretário de governo, na época ele falou, quem paga diz onde vai colocar. Então, quer dizer, quem paga diz onde vai colocar, você não vai seguir as manchas criminais, os lugares de ocorrência de crime, você não vai ser, o único critério é quem paga diz aonde vai colocar, ou seja, é um programa claramente de privatização da segurança, como são as cancelas, como é a delegação das prerrogativas estatais de proteção da população que a milícia faz também. Então, nesse plano, digamos, mais abstrato, a gente poderia, me parece, colocar sim essas coisas lado a lado, entendeu? Porque isso vai criando uma malha urbana toda recortada, uma espécie de uma colmeia jurisdicional,
que vai se formando em vários lugares. E assim, o Rio de Janeiro é uma cidade, enfim, que tem como característica o uso do espaço público, a presença do público, né? Enfim, a convivência, ainda que segregada, mas há uma circulação, né? Enfim, pelos espaços da cidade. Isso aí eu não sei como é que seus impactos a mais longo prazo, né? Enfim, o que isso significa, né? Enfim, mas é uma coisa para ficar muito atento e também é uma questão bastante municipalizável, digamos assim. Porque a gente enxerga, inclusive, em prefeituras muito diferentes, né? Até Niterói está estimulando. Sim, porque a partir do momento que você faz o negócio, que você percebe que aquilo tem um ganho eleitoral, aquilo se multiplica para além do espectro político ideológico, né? Enfim. Agora, há uma questão de fundo aí na implementação dessas operações presentes que é muito complicada, porque realmente, assim, quem são as pessoas que vão, por exemplo, uma das coisas importantes era retirada dos ambulantes. É lógico que se a FEComércio está pagando, os ambulantes não estão dentro da jogada, né? Enfim, quem que está dentro? São os lojistas, né? Enfim, são os lojistas que vão dizer, veja, camelô é desordem urbana, por exemplo, entendeu? Então você tem, assim, todo um problema que é muito complicado, que é quem é que decide, né? Enfim, aonde vai ser protegido, quem vai ser protegido, por que vai ser protegido, né? Enfim, isso deveria ser motivo de deliberação pública, porque, mais uma vez, a segurança pública é um serviço, né? Enfim, um serviço prestado, como tantos outros serviços que o Estado presta, né? Enfim, e o serviço que é prestado é a proteção. Então, quando a proteção ela é privatizada, isso é uma desconstrução, digamos, do fundamento último do Estado, tá certo? Que não é isso, o monopólio legítimo da violência e tal. Então, essa é a desconstrução do fundamento último do Estado. Então, assim, a partir dali você não tem mais muito o que fazer. Bem, muito bem, obrigado. Gisele, você quer fechar alguma coisa? Tudo ótimo. Agradecer. Obrigada pelo debate e por estar aqui com vocês. Valeu. Gisele, Daniel, obrigado. O outro Daniel, o Lombardi. Aí, Lombardi, voltou? Tô aqui. Então, e aí, Lombardi, fecha aí pra gente. Só agradecer ao Daniel e à Gisele. Daniel e Gisele, se as pessoas quiserem acompanhar o trabalho de vocês, as pesquisas, onde elas localizam vocês para poder seguir e estar acompanhando mais de perto esse trabalho? Eu estou no Facebook, no Instagram, como Giz, G-I-Z, _O Martins. Mas para entrar em contato pode ser pelo meu e-mail, amarense@gmail.com. Daniel? Na verdade, eu sou uma pessoa meio desconectada desse ponto de vista, mas o pessoal lá do grupo, do GENI, o Grupo de Estudo dos Novos Ilegalismos, já me disse, pessoas mais capazes do que eu, que vai ser criado um Facebook, um Twitter e alguma coisa de divulgação lá do trabalho nosso no grupo. Então, em breve eu coloco isso disponível aí. Tá ótimo. Quando tiver, você avisa a gente, então, que a gente coloca lá nos comentários do vídeo para o pessoal seguir vocês. Tá bom? Tá bom. Ótimo, então. Então, só lembrando que a gente gravou, então fica na página do grupo de pesquisa e depois vai para a página, daqui umas 2 semanas, vai para a página da PUC, que tem uma plataforma nova lá que eles criaram nesse contexto, aí tudo está ficando armazenado por lá. Legal. Bom, Daniel, Gisele, muito obrigado aí. Vai lá, Daniel. Tchau, obrigado, gente. Muito obrigado aí. Um grande abraço. Tchau.